do Fuça Fuça. Agora Já foi estão... boa, do Fuça Fuça mesmo, Antônio Carlos. Ah, São Antônio. Delícia. Fuça Fuça e tutorial. É. Bom, acho que já estão todos presentes aí, né? Estou dando uma olhada aqui. O Célia, Silvinha, Antônio, o Cacá, a Gleide, Iris, o Roque, a Lúcia, a Jo, o Vitor. Encarnados, sim. Encarnados são esses, né? Bom, então vamos dar início, né? Tem alguém para entrar ainda, Ramon? Acho que nós podemos começar. Podemos começar, né? É. Então tá. O Antônio Carlos, faz a prece para nós, por favor. A Lúcia está aí, né? A Lucélia. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, buscando a sintonia com os nossos amigos espirituais, que sempre participam conosco nesses estudos, que nós possamos interagir, eles interagir conosco, em nossas reflexões, nos auxiliando no entendimento cada vez melhor da verdade que temos diante de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Que seja. Bom, nós vamos iniciar então, né, nosso estudo de hoje. E vamos fazer aquele resumo que a gente sempre faz, tá? Do nosso estudo anterior. E quando a gente fala do estudo anterior, é o estudo sobre Maria, né? Porque o anterior mesmo foi o estudo da Lúcia, né? Sobre Maria de Madalena. Mas hoje a gente vai voltar naquele estudo que a gente está fazendo do Evangelho de Lucas. E vamos ver se a gente relembra alguma coisa. Bom, a gente falou da semana passada, foi da questão lá foi o versículo 12, né, Ramon? Falou lá, este é o sinal para vós, encontrareis um recém-nascido, enviado e deitado, né, enrolado nas faixas e deitado numa manjedoura. Eu queria ver com os amigos, que lembra dessa... A gente começou falando um pouquinho sobre o termo lá do Cristo Senhor, né? A gente falou rapidinho disso e depois entrou nesse... Isso. Isso mesmo. E aí? Eu lembro que o Ramon falou aí na questão o intuito, né, do anjo ter falado para ir, né, até a casa, que encontrar o menino enrolado em faixas. O intuito era acalmar os pastores, né? E não amedrontá-los, na verdade. Lembro também que falaram, né, que o Messias estava naquela situação, né, como uma pessoa normal, e que nasce uma pessoa que recém-nascida, ele está num berço, está num determinado local, e Jesus não foi diferente. Ele chegou ao mundo como outros, né, e ele de forma mais simples ainda, numa manjedoura. O que mais que os amigos lembram? Parece que a Gleide também fez um comentário. Falamos também que uma comparação, né, que Cristo nasce dentro de nós. E em que momento que ele nasce para cada um de nós, né? O nascimento de Jesus, ele pode ser
ser para alguns muito, muito cedo, né? Até na juventude, alguns nessa passagem da infância para a juventude. Em outros, ela ocorre um pouquinho mais tarde, na vida adulta. Em outros, ocorre na velhice. E para outros, né? Para alguns de nós, que vamos colocar assim, precisamos de muitas existências para esse Cristo Jesus nascer em nós. E que, na verdade, esse nascimento, ele começa como uma gestação. A nossa fase evolutiva nada mais é que uma gestação, né? Esses 9 meses que Maria trouxe o Cristo em seu ventre, é uma gestação. E nós estamos passando por esse momento de gestação. Uns já estão bem próximos, né, do nascimento desse Jesus dentro de si, e outros ainda vão depender de muitas encarnações, muitas existências para despertar esse Jesus. E aí, pessoal, o que mais que vocês lembram? Foi a Lúcia que explicou, ou a Lucélia que explicou aquele aspecto cultural, e essa manifestação na religiosidade que foi demonstrada através de templos. Até o Antônio Carlos comentou que não haveria necessidade de templo de pedra, porque o Cristo nós temos que nos manifestar como cartas vivas do Cristo. Não existe, não precisa de não é o local que vai demonstrar o cristianismo. E aí, toda essa questão da cultura que a Lúcia explicou, eu achei interessante. Porque aí foi uma questão cultural, né? Que chegou, por exemplo, eu falei que quando eu conheci o Vaticano, eu falei, gente, toda essa riqueza, isso tudo, essa manifestação de religiosidade através da matéria, foi uma época, era a expressão do espírito na época, né? Então, até hoje, eu achei interessante essa semana que lançaram o novo prédio da Notre Dame em Paris. E reformaram lá, porque foi incendiada, não sei o quê. Olha, eles trabalharam para fazer aquela reforma da Notre Dame. Porque quando eu fui lá na França, eles estavam pedindo dinheiro, pediu até nosso grupo turístico lá, eles pediram porque eles queriam consertar lá a igreja, tal, para ser a Notre Dame. Então, agora nós vamos ter uma grande mudança, né? Porque claro que vamos preservar a cultura, não vamos destruir, vamos consertar o que estragou, como é o caso da Notre Dame. Não é isso, não é jogar fora toda uma manifestação de, vamos dizer assim, de fé. De fé. Foi toda uma manifestação, não vamos negar que foi uma manifestação de fé, né? Mas agora acho que devagar nós vamos mudar, porque agora é o cristianismo, é o Deus em nós e o cristianismo nos corações. Nós vamos ter que despertar, né, o cristianismo nos nossos corações. Então, eu acho que foi muito boa a explicação, assim, foi da Lúcia, né, sobre. E outra coisa que eu queria comentar sobre a outra aula sobre a Madalena, que não deu tempo, foi bem extenso, que eu acho interessante só para pontuar, porque faz parte de uma prática. Eu dando aula de evangelização para crianças de terceira série, sempre eu dei aula no Pestalozzi, uma vez eu ensinando sobre os 12 apóstolos, né? A escolha dos 12 apóstolos. Uma menininha de terceira série na classe falou para mim assim: Tia Gleide, Jesus era machista? Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, ele escolhe só homem para ser os seus discípulos, escolheu só homem, não escolheu nenhuma mulher. Aí eu tive que contar a história da Madalena.
E eu falei, não, calma, não é bem assim. Aí tive que contar a história de Madalena, que ele apareceu, né, depois, que a primeira pessoa que ele apareceu foi para a mulher. Isso não quer dizer nada, né? E aí eu expliquei, falei, era pela época, porque as mulheres naquela época nem podiam sair de casa. Então você tem que ter muito argumento mesmo, porque senão, passando para a ideia de hoje, as crianças vão perguntar isso mesmo. Olha, a criança de terceira série, ele era machista? Então, tem que explicar, né? Interessante. Legal. A Lúcia falou, achei interessante, né, que a Lúcia falou lá da questão do significado do sinal em grego, Lúcia. Parece que significa prodígio, né? Uma coisa sobrenatural, milagre, assim. E que Hernani, mais ou menos isso, né? só para relembrar, a palavra vem de semeion. Ela é uma palavra grega que significa sinal, prodígio, milagre. E toda vez que essa palavra aparece nos textos bíblicos, o sentido dela é de, assim, vamos dizer, de uma dimensão maravilhosa, extraordinária, é um sinal milagroso. Ela enfatiza que um poder sobrenatural, normalmente divino, está envolvido. E assim, esse sinal não é assim um ato aleatório, é um ato intencional de Deus. Então, isso é muito interessante. Quando Lucas escreve isso, né, em grego, então ele estava querendo dizer o quê? Que era a concretização de que a profecia estava se cumprindo. O desejo de Deus, a manifestação divina aos seus filhos estava se cumprindo. Aquela previsão era verdadeira. O Cristo, aquela criança, aquele menino Jesus, ele era o Cristo. Então, assim, o menino, as faixas que ele estava embrulhado, quer dizer, a profecia dizia que nasceria numa condição humilde. Então, aquela criança não estava envolvida em tecidos delicados, não, ela estava envolvida em simples faixas de pano. Então, o nascimento da criança, aqueles panos significavam que eram tecidos mais grosseiros. E a manjedoura foram os 3 sinais. Naquele momento, o desejo de Deus, a existência divina, a profecia estava se cumprindo. Isso mesmo. Nossa, muito legal isso. Isso aí tem que deixar digitado e depois tem que digitar para a gente lembrar isso tudo. Quem mais, pessoal? Lembra de alguma coisa? Ramon? Então, eu estava estudando para o estudo de hoje, daí eu peguei e vi que passou batido aqui, o Emmanuel faz alguns comentários dessas passagens aí. Faz do 8 ao 11, né? Aí eu achei interessante que ele traz ele faz algumas falas aqui sobre aqueles pontos que aquelas hipóteses que a gente levantou, né? Será que ele estava numa casa de alguém mesmo? E aí a manjedoura estava dentro do quarto principal da casa? Ou será que ele estava na estrebaria? Lembra? A gente conversou sobre isso, né? E aí eu achei um texto aqui que o Emmanuel fala, por exemplo, ele usa o termo estrebaria, né? Então isso é muito interessante, porque então se não fosse uma estrebaria, ele teria utilizado uma outra palavra, né? E eu achei, mas mesmo assim, ele fala aqui, por exemplo, ó, eu vou ler um pedacinho para a gente ver, porque na verdade é uma prece que ele faz, né? E logo depois do comentário aqui, ele fala assim, ó, desde o momento em que os pastores maravilhados se movimentaram para ver-te, na hora da alva, começaste por misericórdia tua a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. Todavia,
muito antes que te homenageassem com o ouro, o incenso e a mirra, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou a colher em primeiro lugar as pequeninas dádivas dos últimos. Só tu sabes, Senhor, os nomes daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro nos instantes da estrebaria. Tá vendo que ele usou o termo estrebaria. Então, nos instantes da estrebaria, ele começa a comentar assim, ó, a primeira frase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento, os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem. Olha que interessante, né? Então alguém, pelo menos de acordo com o que o Emmanuel tá comentando, alguém pegou ele no colo para Maria e José descansar, né? A primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, quer dizer, eles não estavam sozinhos, né? Os utensílios de empréstimo para que te não faltasse assistência, quer dizer, alguém emprestou os utensílios para fazer o parto, né? A bondade que manteve a ordem ao redor a manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos. O feno para o animal que devia transportar-te, né? Então eu achei muito interessante, é muito bonito, né, essa questão desses detalhes que o amor mobiliza e a gente passa batido, porque a gente não tem o olhar para isso, né? Mas ao mesmo tempo é interessante que toca nesses pontos que a gente, nessas hipóteses que a gente conversou, né? Ramon, Sim? quer dizer que o Emmanuel ele não dá nenhuma definição desses detalhes. Ele diz que só Jesus sabe disso. É isso? Isso mesmo. Ele fala, só tu sabes, Senhor, os nomes daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro nos instantes da estrebaria. É o que ele fala. É porque existem muitas especulações, né? Houve muita ingerência nos evangelhos, e tem os evangelhos gnósticos, que parece que não cita nada disso, né? Então, é interessante essa postura de Emmanuel, viu? Exato. Quer dizer que ele não quis se arriscar a definir nada, né? Exato. Exatamente. É porque a única citação que tem depois, né, do nascimento, quem pegou nos braços foi só Simeão para apresentar ele lá no templo. Nesse meio termo não consta assim oficialmente nada, mas conforme o Ramon disse, né, só o próprio Cristo sabe, né, quantos momentos maravilhosos ele passou nesse meio tempo, né? É as ajudas que recebeu, né? Da Então, ajuda. e ajudas em coisas simples, mas ao mesmo tempo muito importantes, né? Então, e aí tem uma outra mensagem aqui que eu achei muito legal. Ele faz alguns comentários, depois no finalzinho tem a ver com o que a gente falou muito, né? Ele diz assim num determinado ponto: muitos discípulos cuidam somente de política, outros apenas de intelectualismo ou de expressões sectárias. Entretanto, sem que o Cristo haja nascido na terra do coração, a política pode perverter, a filosofia pode arruinar, a seita é suscetível de destruir pelo veneno da separatividade. É exatamente o que a gente vê na prática, né? E daí vai... A paisagem humana sempre exibiu os quadros escuros do ódio e da desolação. No longo caminho evolutivo, como sempre, há doentes, criminosos, ignorantes, desalentados, esperando a divina influência do Mestre. Muitos já ouviram ou pregaram as mensagens do Evangelho, mas,
não desocuparam o coração para que Jesus os visite. Não renunciam às cargas pesadas de que são portadores e, cedo ou tarde, dão a prova de que, nos serviços da fé, não passam de ouvintes ou transmissores. É forte, né? Mas aí ele fala aqui, vai, nananã. Aí no final ele fala assim, ó, bendito assim todo aquele que puder ouvir a voz do anjo, aí ele está falando do anjo que falou com os pastores, que ainda se dirige aos simples de coração, sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje no país de sua alma. Que tem a ver até com o texto que você trouxe, né, Werner, nos estudos, né? Eu esqueci o nome do autor lá daquele texto, mas muito bonito, né? Tem a ver com o encontro com Jesus que o Luiz Amor fez, né? E aí tem mais outro texto que ele fala assim, né? Emissário de Deus, em socorro dos homens, não teme acolher-se ao reduto dos animais, para desvincular-se de todos os preconceitos dos homens, a fim de abraçá-los e servi-los, sem distinção por irmãos genuínos, e tanto quanto ele próprio, filhos de Deus. Então, de novo, ele cita, né, o reduto dos animais, né? Então, dá a entender que é a estrebaria mesmo, né? Mas o Emmanuel trata esse símbolo da estrebaria também como esse símbolo da simplicidade que a gente tocou nos nossos estudos, né? E achei muito bonito que ele fala aqui, Jesus Cristo, o Salvador que não salvou a si mesmo a fim de realmente salvar. Achei muito bonito isso. Na leitura que eu fiz lá do Vinha de Luz, o Emmanuel traz a gente para uma reflexão seguinte: esses sinais, eles também podem ser comparados a uma lição. Jesus, indo na pobreza, que lição ele quis trazer para nós, né? E mais tarde, Jesus, quando mostra alegria, que essa lição quer dizer para nós? Que sinal, né? Esse sinal. E quando ele fala em amor, e quando ele fala em entrega, todos os momentos da vida de Jesus foi um sinal para a gente, que a gente pode entender como lição, né? Até no momento da dor, que foi o momento final, né? Que lição aí ele trouxe para nós? Então, Jesus como mestre, né, e Senhor desse planeta, ele a todo momento está nos ensinando. O problema é que a gente poucas vezes reconhece, né? Consegue entender esses sinais, essas lições que a gente está de forma escrita aqui no Evangelho, mas a gente sabe que na nossa consciência essas lições estão ativas também, mas a gente não consegue entendê-las muitas vezes. Que mais? Quem tem alguma coisa para relembrar? Fernando, pode Sim, falar? pode sim. Realmente a colocação do Emmanuel é muito sábia, que só Jesus sabe realmente do que aconteceu, porque, na verdade, segundo historiadores, teólogos, estudiosos, o que foi constatado até hoje que esses relatos a respeito do nascimento de Jesus não podem ser aceitos como fatos históricos, mas teológicos. Por quê? Porque há muitas contradições entre Mateus e Lucas, não há continuidade da história. O massacre de Herodes não é confirmado historicamente nem por Flávio Joséfo, mas pode ter acontecido também, porque Belém era pequenininha, teria o quê? Jerusalém, desculpa. 20, 30 crianças. E
E é uma série de fatos que realmente comprovam que isso não pode ser, essa história não pode ser comprovada historicamente. E, na verdade, o que aconteceu? Os cristãos acabaram desenvolvendo tudo isso para realmente mostrar que o Messias prometido havia nascido. Mas aí a gente chega no seguinte: ele nasce no nosso coração. Então, esses detalhes que o Manuel falou, que só Jesus sabe, então para nós não faz diferença se são exatos historicamente, teologicamente ou não. Por quê? Porque Jesus nasceu, tem de nascer no nosso coração. E a igreja, como eu aprendi outro dia no estudo, né, eu até me surpreendi, que a pedra angular é essa construção também da igreja, dos ensinamentos de Jesus, no nosso coração. Então, esses fatos históricos são irrelevantes, porque o importante é o que Emmanuel disse, é construir esse Jesus no coração e a transformação que ele veio, né, estimular na humanidade aconteça. Não é isso que é o importante. Isso mesmo, Sara. O Victor até falou na nossa reunião sobre isso, né? Que Jesus, ele é o exemplo máximo de simplicidade. Que a gente deve pensar o evangelho para nós, né? Com o coração mesmo. Por quê? O nosso objetivo é o desenvolvimento moral. E, às vezes, esses fatos históricos, que são um pouco controvertidos, até devido ao tempo que passou, né? E às poucas anotações que a gente tem. Então, isso aí fica em segundo plano, que o principal mesmo, conforme você mesmo disse, é Jesus em nosso coração, né? E a gente está gestando esse Jesus aí há muito tempo. Em algum momento ele vai realmente nascer para nós, mas nascer de verdade. Quando ele nasce, é quando acontece aquela transformação, aquela entrega, né? É que o Paulo dizia, né? Não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Esse é o verdadeiro nascimento. E também, Por isso que Kardec escolheu a parte moral, né? Para trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aí não tem contradição, né, Antônio? Confirma também, pressupõe as confusões que houve, né? Nas ingerências, né? Porque quando eles foram organizar o cânon, conforme aí a nossa mestra está sempre citando, eles deram uma ajeitada boa, né? Nos textos. E quem era gnóstico, quem era, assim, gnóstico, né? Eram perseguidos e eles pediam para queimar os livros que tivesse para que o cânon permanecesse, né? E permaneceu até hoje aí. Agora, há quem diga também, tem autor que fala que, por um lado, foi bom porque havia coisa demais. A gente, aí já não sei, né? Se é se conformar com as ingerências, né? Mas a postura de Kardec, a postura do Emmanuel, é uma postura sensata, né? Porque, mesmo que a gente estude, conhece a verdade, através de pesquisadores aí, como o Bart Deton, Herman, a Elaine Pagels e outros, né? Humberto Roden, o Miranda, Hermínio Miranda também, e muita gente, né?
Isso que a gente deve aprender e saber sobre a verdade, mas aqui entre nós vamos ficar com a essência, né? E trabalhar a nossa transformação. Isso mesmo. Realmente, como o Tonho falou, com muita sabedoria, a gente percebe o perigo da gente se ater a esses fatos como realmente aconteceu, estava lá. Por exemplo, aquele filme, O Corpo, né? Criou tanta polêmica. O livro Código da Vinci, nossa, quando eu li o livro, eu falei, gente, não tem nada demais, né? Então, para nós, Jesus, quando não é envolvido, né, nessas crenças culturais que se tornaram tão dogmáticas, né, nós não corremos o perigo, né, de um dia encontrar o corpo de Jesus. Para nós, não muda nada. A nossa fé é uma fé raciocinada, construída em cima, não é, de um edifício firme, não é um edifício construído com areia, né, o de Jesus. Então, esse detalhe, para nós, é o que faz com que a gente continue absorvendo qualquer fato novo que for sendo descoberto. Nossa fé não vai mudar, muito pelo contrário, ela é muito forte, muito resistente, né? Muda isso, muda. Acontecer de encontrar o corpo de Jesus, gente, tanto o catolicismo quanto o protestantismo vão despencar. Qualquer coisa que for provado cientificamente, historicamente, não ser real, eles desmontam completamente. Não tem como eles consertarem, porque eles estão fundamentados em dogmas baseados na fé, que não é o caso do nosso enquanto espírita. Isso que é bonito no espiritismo. Mesmo. E as pequenas discordâncias que temos são essas coisas periféricas, né? Se o corpo de Jesus foi encarnado, se é fluídico, essas coisas. Então a gente não pode ficar nisso, não. Temos que ir para o lado moral mesmo. Foi o que o Kardec focou. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre nosso estudo anterior? Se não tiver, a gente já vai passar para o estudo de hoje. Ramon, você quer colocar na tela o estudo de hoje ou não precisa? A gente só faz uma leitura aqui do versículo? Eu coloco rapidinho para a gente ler, daí depois eu tiro. Joia. Tá todo mundo vendo aí, né? Vou aumentar. Tá aí, né? Dá para ver? Aham, dá sim. Você pegou do livro do Haroldo, né? Isso, tradução do Haroldo. Tá. Então, pode ler para nós, Ramon. Tá. No 2:13, né? E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Isso aí, pessoal. Tá aí, quem fez alguma pesquisa ou quer fazer algum comentário. De novo, nós temos aí a palavra anjo, né? Permeando. Nós temos também a multidão dos exércitos. Tem uma questão do louvar a Deus. Vamos tentar extrair um pouco desse capítulo 13 e depois a gente vai para o 14. Posso falar sobre os anjos, Hernani? Pode. Primeiro, precisa se esclarecer que os judeus, né, tinham a concepção de que anjos
eram anjos, né? Não eram espíritos superiores. Era a crença dos judeus, não é? Que eram anjos, né? Fazia parte da tradição judaica, não é? Então, é nesse sentido que a gente deve entender texto quando ele foi escrito, né? Anjos, para eles, eram anjos, criaturas, né? Filhos de Deus, né? Que estavam ao lado de Deus e ao seu serviço, né? Legal, bem interessante posicionar. Para os judeus, eles eram criaturas diferentes dos humanos, Lucélia, então? Eles eram criações separadas? Eram filhos de Deus, não Filho de é? Deus. Já nasceu perfeito. Eles Igual o não catolicismo tinham, acredita. para eles eram filhos de Deus. Eles não faziam não tinha a noção que hoje existe, eles também não tinham essa condição, né, de entender a respeito desses anjos. Mesmo o Satanás, no início da nação judaica, ele não era entendido ainda como o demônio que hoje foi concebido. Eles entendiam como se fosse um anjo de Deus que ficava testando a humanidade. Aí depois, culturalmente, eles foram adquirindo, né, somando a ideia de que anjo, né, existia anjo bom e anjo mau, né, os dois, nos últimos séculos. Então, o conceito judeu mesmo, ele também foi se modificando com o passar do tempo, né? E anjo para eles era anjo. Então, imagine, parecia um anjo lá, pastores. Eles iam sair realmente correndo, né? Eu iria. Né? Legal. E aí, pessoal, o que mais vocês pesquisaram aí? Quem quer fazer algum comentário? Vamos extrair desse versículo aí. Posso falar um pouquinho, né? Opa, fica à vontade. Mano. Eu dei uma pesquisada sobre o exército. Aí achei algumas coisas aqui do dicionário que eu achei legal. Assim, para reclamar autoridade, o líder algumas vezes tinha de realizar algum ato heróico. Está em Josué 6, 24, 34. E então todos os homens capazes atendiam à sua conclamação, ainda que às vezes não houvesse resposta completa. Acho interessante, né? Que a gente vê que Jesus fez várias coisas desse tipo, né? Na batalha final entre o bem e o mal, Cristo aparece como líder dos exércitos que há no céu, no Apocalipse 19, 14, derrotando os exércitos da besta e dos reis da terra. Apocalipse 19, 19. E haviam dois usos religiosos exclusivos que precisavam ser notados da palavra tessavá, né? Um deles é exército do céu e o outro é senhor dos exércitos, que é Yahvé Tsevaot, que é uma forma de falar esse tessavá. Eu não sei falar direito, falando do jeito que eu estou conseguindo aqui. E outro comentário aqui, a Bíblia sem dúvida sugere que anjos de diferentes categorias estão encarregados de indivíduos e de nações. Vamos tentar interpretar do nosso jeito espírita, né? De como que a gente enxerga os anjos, e não da forma dogmática, né? Bate totalmente com a nossa forma de ver, né? Não resta dúvida, à luz da cosmologia moderna,
se esse conceito for mantido, deve ser apropriadamente estendido, conforme o duplo sentido da frase exército do céu. Sugere a supervisão dos elementos do universo físico, planetas, estrelas e nebulosas. Achei muito interessante esses comentários aqui, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, depois eu tenho bastante Interessante, sobre Ramon, louvor. que essa questão dos exércitos aí parece que é uma tradição nas revelações, né? Que você pega o Velho Testamento, vamos colocar assim, que os judeus não gostam que fala o Velho Testamento, né? Para eles é muito atual. Então você pega no Velho Testamento e tá falando lá de Senhor dos Exércitos, né? Depois você pega também no Novo Testamento, existe essa menção do Senhor dos Exércitos, Cristo é o Senhor dos Exércitos. E a gente pega no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o Espírito de verdade já inicia assim, né? Ó, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando. Então você vê que é uma tradição do mundo espiritual essa questão do exército, né? Só que nós vemos essa questão do exército como uma luta do bem contra o mal. E, na verdade, os espíritos superiores veem essa questão do exército como uma transformação do mal no bem, né? Que a doutrina espírita veio nos mostrar que a gente não tem que vencer o mal como derrotar, pisar na cabeça da serpente e jogar o Satanás no abismo, mas não, que a gente tem que, nós como seres em constante evolução, temos que nos transformar o mal, que é temporário, né, em bem, que é o bem absoluto, que é o eterno, né? Opa, com certeza. Ainda bem que tá gravando. Falou muita coisa bonita aí. Imagina. Achei Pessoal, interessante você falar jogar o Satanás no abismo. Pode falar, Ramon. Nossa, com certeza. O Hernani que manda aí, mas eu, por mim pode. Não, pode falar. Quem quiser abrir, gente, é só abrir o microfone ou levantar a mão. Fique à vontade, tá? Todo mundo participando é muito legal. Eu estou rindo do Tonho, porque isso é bem literal, viu, Tonho? Porque, na verdade, por volta do século já, do final do século, a ideia de anjos e demônios estava muito construída na mente dos israelitas, né? E dentro até da Torá. E eles acreditavam que Satanás era o líder, né? Então, tanto é que no Apocalipse há uma guerra, Satanás é preso, e é derrotado, e é morto, né? Então, realmente, é uma guerra. Se nós entendemos uma guerra do bem e do mal, um dualismo, né? Mas talvez para eles fizesse sentido, né? Essa dualidade, né? Entendeu? Mas no final, o Satanás realmente, né? Nesse exército do mal, ele perde, né? E o exército do bem ganha, né? Isso a gente vê essa evolução na Torá, na Taná, no Evangelho, terminando no Apocalipse de João, né? Para eles era muito... O Apocalipse de João, para eles, fazia muito sentido. Muito bom. Pessoal, vamos falar aí, fique à vontade. Cadê o nosso segundo rabino, o Carlos? Não falou nada ainda hoje. Tem um cachorrinho querendo falar. E nas últimas aulas, eu estou só interagindo, viu, Fernando? Interagindo aí com os assuntos, mas estou mais de ouvinte.
Mas a Lucélia acabou de falar uma coisa bacana aí, até o Tonho pôs um positivo. Lucélia, você podia falar um pouquinho por que eles davam tanto valor assim no Apocalipse, sabe? Ô, Carlos, está escutando? Tô. Na verdade, eles davam muito valor no Apocalipse, porque ainda, quando Jesus veio, Jesus não deixou muito claro para eles, porque eles não entender, e mesmo depois, né, já com o apóstolo Paulo, o que eles acreditavam era que haveria mesmo um apocalipse onde eles seriam libertos, né, do cativeiro e um estado teológico iria governar. Então, para eles, o Apocalipse era o cumprimento dessa esperança. Se a gente lê, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, ele acreditava que na geração deles iria acontecer esse reino de Deus. Era muito iminente, não é? Mas estavam errados? Não, era a compreensão deles. Jesus falava por parábolas porque eles não iam perceber muito mais do que isso, não é? Como nós hoje, com certeza, não temos ainda condições de perceber muitas coisas por conta do nosso cérebro, né, frontal, não estar ainda desenvolvido para isso acontecer, não é? Mas isso é muito evidente. É por isso que o Apocalipse. Então, aí eu volto. Muitas pessoas tentam interpretar o Apocalipse para os nossos dias. Tá, faz sentido quando a Babilônia representa a igreja, o catolicismo e isso, aquilo. Mas, gente, eu ainda me recuso a esse tipo de raciocínio. Eu ainda fico com a importância do Apocalipse para a nação judaica e para os primeiros cristãos, mesmo os gentios. Então, Legal. Lucélia, pois não, Ana, pode falar. Não, assim, nós estamos estudando os apóstolos lá na nossa introdução para o estudo dos Atos dos Apóstolos, e o João vai ser um dos apóstolos que nós vamos conversar, então vai dar para entrar um pouco nesse assunto aí, porque esse assunto é bem vasto, viu? Nem é bom adentrar, aprofundar assim, não. A gente pode conversar, claro, o Carlos fez um levantar, mas é um assunto bem profundo, né? Essa questão do Apocalipse, porque o Evangelho não tem tempo, né? Ele é para todos e para todos os tempos. Mas tá certo, a Lucélia falou que fica um registro muito forte para os judeus, né? Daquela época. Mas a gente tem como fazer várias interpretações desse Evangelho de João, do Apocalipse, da sua finalidade, da sua atualidade hoje. Fala aí, Carlos. Não, é isso que você acabou de dizer o que eu penso. Exatamente. O Apocalipse tem muitas interpretações, temos muito que estudar para poder interpretar ele, para poder compreender. É uma coisa muito profunda, como você disse, e precisamos ainda conhecer muita coisa para chegar lá, né? Ele é altamente simbólico, né? Altamente simbólico. Exatamente. Ele é atemporal e não local. É algo assim que ele não dá para a gente imaginar com a inteligência só. Precisa de muita intuição, inspiração para poder chegar onde que foi com que propósito, né? E o propósito que ele foi escrito, o propósito que ele quer nos deixar, o ensinamento
que ele nos traz. É algo muito profundo, mas muito. Principalmente porque nós que estamos passando aí no auge da transição, né? E ele é muito, muito atual e vai ser mais atual ainda, porque quando ele levanta a questão do final, né, dos tempos, o final dos tempos é algo muito para frente do que a gente está passando agora. É o final dessa nossa momento de ignorância, de ainda apego ao mal, às coisas materiais, né? Então é interessante. Eu acho que quem for fazer o Evangelho de João aí, podia ser você, né, Carlos? Ou a Lucélia. A Lucélia está bem mais gabaritada que eu, viu? Eu nem vi, já tem alguém que pegou o João, o Ramon? Não, estamos precisando de voluntários. Acho que para estudar João vai precisar o grupo todo aí, viu? Fazer diversos estudos aí. O João é top mesmo. Tem que pegar os bambambam do grupo aí, Hernani, Antônio, Carlos, Ramon, a professora Ana, a Lúcia, a Cleide também. Esse pessoal que conhece, né? O Vitor, então, nossa, o Vitor está lá quietinho também. Aí nós vamos entrar. O João é interessante, porque nós vamos entrar até na doutrina da Trindade, né? Foi um trecho acrescentado no livro de João, né? Que, na verdade, não existia, né? É muito interessante. Muito interessante, João. Muito. Mas o Hernani... É fantástico. João, realmente. E ele foi preservado, né, senhor? Não vamos adiantar nada de João, não. Mas ele foi um apóstolo preservado para encerrar o ensinamento do Cristo e escreveu o Evangelho. Ele foi preservado para isso, né? Ele morreu tão velho, né? Mas foi um dos mais idosos, né, que morreu. Mas olha aqui, já estão partindo aí para 2/3 do estudo. Eu só queria dizer aqui, pessoal, o seguinte, olha aqui, como que encerra, né? Encerra esse versículo 14 aqui, né? Eu nem sabia que era o versículo 14, olha, essa frase a gente diz muito, a gente ouve muito, né? Nas palestras espíritas, em qualquer evento espírita, né? E é muito, eu acho que nas outras, ela é comum, eu acredito que essa frase aqui, o versículo 14 aqui, ele é comum para todas as religiões, né? Quase todas que eu vou, assim, que eu já visitei. Então, olha como é que está a minha tradução. Minha tradução está assim, o versículo 14. Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Né? Ou também aqui fala que pode ser paz aos homens de boa vontade. Né? Mas dá uma diferença, né? Paz na terra aos homens, objetos de benevolência divina. E essa outra aí, paz aos homens de boa vontade, não dá uma interpretação diferente? O que vocês acham? Você acha que é a mesma coisa? A sua tradução qual que é? Carlos Almeida, João Ferreira de Almeida? A minha tradução, minha tradução é o João Ferreira de Almeida. Que ano? Sétima, quarta edição. E tradução dos originais mediante a versão dos monges de Marais de Souza da Bélgica, né? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia bem completa mesmo. Ô, Carlos, mas aí ele tá só para iniciar esse versículo aí. É uma edição claretiana. Ele está falando assim, glória é uma exaltação, né? Tá exaltando, né? Exaltando Deus, né? Glória a Deus nas alturas. Por que nas alturas? Porque nós espíritos entendemos que Deus está em tudo. Por que está falando que é nas alturas? Aqui já fala que é glória a Deus no mais alto dos céus. Mesma coisa, né? A primeira parte está igual. Porque será que eles entendiam Deus só como transcendente, não entendia como imanente? Não, se você quiser ir por esse lado aí de espacial, eu acredito que esse pessoal aqui,
eles entendiam, quem entendia, né? Os que entendiam lá, os rabinos e tal, é no sentido não espacial, entendeu? É no mais alto dos céus, quer dizer, no mais alto grau de evolução, na hierarquia celeste de seres de luz. Eu acredito que eles não interpretavam como posição de superposição de espaço, não acredito nisso. Não. Legal. O que vocês acham? Aberto aí, pessoal. Tem um pessoal que não falou ainda. Saudade de ouvir a Jo falar, a Lúcia. É mesmo, a Jo está tão quietinha ultimamente, ela já apareceu assim como um cometa, certo? Ela deu uma aparecida assim, sumiu a Josinha. A Silvia, tem um pessoal Oi, que... amigos. A Jo está só aprendendo. Nossa, não sabe nada ainda, mas estou realmente... Nossa, é um banquete espiritual, né? É um bálsamo ouvir vocês. Nossa, muita coisa interessante. O que postaram no grupo também, né? Como o Ramon comentou, com as palavras de Emmanuel também, né? Que ele leu. Tudo muito assim em sintonia, né? E assim, até uma coisa que eu me lembrei agora, que a Lúcia comentou quando ela estava fazendo o estudo da Madalena, que cada um de nós veio, né, assim, na mente dela, e eu tenho percebido isso, que em alguns momentos também vem, assim, vocês muito, muito forte, né, em alguns momentos, e realmente eu vejo, assim, que a gente é uma egrégora mesmo, né, que tá em sintonia, isso é muito bom, dá muito conforto para a gente, né? E nos torna mais fortes, né? Porque a gente tem momentos difíceis, todos nós, né? Que estamos aqui na Terra. Com a gente não seria diferente, né? Com o nosso grupo. E isso é maravilhoso. Assim, realmente o que a Lúcia falou, né? Tem ocorrido muito comigo, né? Então, assim, maravilhoso. Conforme eu me lembrar de algumas coisas, eu volto aqui, gente. Obrigada mesmo. Também estou aqui, viu, Hernani? Estou escondidinha. Então, Marleninha tá aí. Põe presença para ela. Estou Tá atrás oculta. do Tony. Ô, Marleninha, você viu que se não aparecer aqui, tem cartão, né? Tem umas coisas diferentes aqui. Então, por isso que eu tratei de avisar logo. Mas eu estou pensando aqui, né, mais ou menos o que a Jo falou. É um estudo extremamente profundo e que lida com conceitos que realmente, para nós aqui, eles ficam distantes, a não ser que realmente a gente tivesse de posse, vamos imaginar, se fosse permitido isso, um dicionário da época. Porque as palavras, elas sofrem muitas modificações, né? Então, quando fala altura, a gente pode fazer uma análise baseado no que a gente entende por altura, né? Que é algo elevado, que não obrigatoriamente em cima, mas uma elevação, né? Uma elevação espiritual. Mas é difícil mesmo. Acho que a palavra tem que ficar aí com a Lucélia, que ela é doutora, né? A Ana Luísa também está quietinha hoje, mas é uma sábia, porque eu estou aprendendo mesmo. Realmente, isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Marlene já puxou o fio condutor aí, ela e a Jo. Tem muita coisa para a gente falar. Eu não acredito que os judeus, né, tinham... Eu imagino que eles... a ideia concebida de Deus fosse alguma coisa assim, sabe, bem elevada, não é? Eu digo quando falo acima dos céus, porque eu imagino que eles não tinham conhecimento, né, de como o sistema solar funcionava. Então, para eles, céu, né, era uma coisa, né? Então, Deus estava lá em cima. Mas, mesmo assim, era diferente do resto das nações, não é? E também lembrar que Deus, para eles, no início, quando eles não tinham ainda
como eu diria, acrescentado ou aculturar da ideia de bem e de mal, Deus era responsável tanto pelo bem quanto pelo mal. Deus era supremo em todos os sentidos. Só que nessa época, né, já que o Carlos fala de João, aí já existia Deus do bem, né, e o adversário, Satã. Né? Mas, mesmo assim, eu acho que acima dos céus ainda seria daquilo que eles entendiam como céu. E não do jeito que a gente hoje percebe, né? Eu acho que ainda tinha aquela limitação. O que fala o nosso amigo Carlos, expert, a Ana? Passaram o bastão aí, hein? A Lucélia passou o bastão. Tem a Lúcia, que está escondida. É verdade. Oi, lembraram A que Lúcia entra nos 5 minutos finais, igual basquete. Só para fazer o gol. Ela é esperta. Não, eu queria dividir com vocês aqui eu vou voltar lá no primeiro ainda, que eu acho que esse anjo, na realidade, tanto em hebraico, é malak, significa mensageiro. E em grego, é ágilos, que também significa mensageiro. Então, quando Lucas escreve, apareceu com o anjo, ele está querendo dizer o quê? Que são seres celestiais mensageiros de Deus. E na Cabalá fala o seguinte: os anjos não têm vontade própria. Olha que interessante, eles não têm livre-arbítrio como o homem. Eles são criados com o único objetivo de cumprir a vontade de Deus. Então, eles não têm esse eles não têm livre-arbítrio. Eles cumprem as ordens divinas. Só que eles têm, quando fala que uma multidão dos exércitos celestiais, quem é o chefe dos exércitos celestiais? É Micael, arcanjo, um ser crístico. Tanto é que os antigos chamavam Micael de o semblante de Deus. Ele é um ser crístico. Então, o anjo, ele aparece. Aí, de repente, apareceu toda essa multidão dos exércitos celestiais. Aí eu fico pensando, quem ordenou esse anjo e essa multidão que estivessem ali louvando a Deus? Que praticamente, quando eles falam glória a Deus nas alturas, era um cântico. Foi Micael, que era um ser crístico, que assim como Jesus, naquele momento, estava nascendo, e o Cristo em manifestação, Micael também, que é um ser... vamos dizer assim, não vamos individualizar esses seres crísticos. Esta energia crística estava ali naquele momento. E aí, nas primeiras palavrinhas aqui, fala assim, e no mesmo instante. É como se... todos os seres crísticos, aquele exército de anjos estivessem ali, ansiosos para participar daquele momento, para ratificar as palavras daquele anjo, apesar dele ser um companheiro celeste, mas eles estavam ali para ratificar, tipo assim, olha, essa criança aí, ela tem o apoio não só desse companheiro que está aqui falando, mas de toda uma multidão de exércitos celestiais. Todo o espaço celestial está unido e nós estamos aqui para selar essa e celebrar a boa nova. Vocês dá para entender o que a minha linha de raciocínio? Lúcia, acompanhando a sua linha de raciocínio, como é que ficam os Elohims aí? Os Elohims. Elohims. Porque Elohims
apesar de ter o S, mas é singular. É singular. É uma palavra no singular. São potências, né? Potências criadoras. Qual que é a diferença que você você pode me dizer aí entre esse tal de mensageiro, anjo, ângelos e Elohims? Será que vem? É assim, Carlos, na realidade, o anjo, ele é só um mensageiro, ele obedece ordem, ele não tem vontade própria. Ele é só um mensageiro. Não, na realidade é Elohim. Elohim já é plural. Elohim são os Cristos criadores. Isso. São criadores. São criadores. Eles têm mais poder, porque tem assim. É um tema muito longo, não dá para explicar aqui, mas eles são divididos por potestades. Por exemplo, tem os arcanjos, tem os serafins, tem os querubins, tem várias ordens celestiais. Então, assim, nesse parágrafo aqui, quando fala que existe um anjo, que era um mensageiro, mas uma multidão, um exército de anjos estava lá, para mim, subentende-se que Micael e outros seres crísticos também estavam ali apoiando o nascimento daquela criança, porque um Cristo iria estar manifestando na Terra naquele momento. Então, tanto é que eles têm esse cântico, porque esse glória é uma exaltação, é quase uma oração, uma maneira, quando você fala assim, glória a Deus, é uma maneira de você referenciar Deus por tudo aquilo que ele fez, que ele faz e que ele fará continuamente. E olha que interessante que eu achei, quando fala nessa mesma fase, paz na terra, o que significa esse paz na terra? Que acabou a era do olho por olho, dente por dente. Enfim, a terra entrará na era do amor. Eu ia dizer isso justamente que a Lúcia disse. Existe uma hierarquia angelical. Eu não entendo muito disso aí, não. Eu estou começando a estudar agora com você, estou também no aprendizado, né? Mas essa hierarquia existe, inclusive ela é citada por Kardec. Kardec cita essa hierarquia. E quando a Lúcia fala aí do arcanjo Micael, é o arcanjo Miguel, né? Que os principais são Rafael, Miguel e Gabriel. O arcanjo. Gabriel. Isso. Então, esses são os arcanjos, né? Mas existem essas diferentes categorias aí, querubins, serafins. Então, eu penso que esse exército seria referente a essa hierarquia de anjos, essa hierarquia angelical, né? Genericamente chamada de anjos. Mas eu não sei muito a esse respeito, não. Tá bom, minha gente? Ótimo. Ana, eu estava até preocupada, achei que você tivesse um pouco dodói, mas agora eu vi que você está bem. Eu estou aprendendo, porque eu sou cruinha nessas coisas aí. Falei para o Tonho, nossa, eu estou preocupada com a Ana, ela está quietinha, será que ela não está bem? Agora, não, em primeiro lugar, eu estava assim, com dificuldade, porque toda hora saía, sabe? Saía de foco, saía a minha imagem, eu não via a imagem de ninguém, então eu estava meio... Mas aí eu consegui arrumar tudo aqui. Mas eu só vejo o Carlos, o Hernani e o Ramon. Certo? Está muito bom. Você vê os mais bonitos com respeito aos outros. Você está vendo os mais lindos. Tão lindos. Mas o meu marido está ali também, apesar de ser a foto, não está parecendo que está ao vivo? Olha que gracinha. Não, mas eu não vejo ele. Eu só estou vendo o Ramon, o Hernani e o Carlos. Só quem está com a câmera aberta. Só mais um detalhe. Perdão. Agora, só mais um detalhe. Perdão, Ana, pode falar, perdão. Não, só mais uma coisinha. E nas tradições religiosas antigas, existia a crença de vários céus. Eu não sei entre os judeus como é que era isso, mas fala-se em sétimo céu. Os muçulmanos falam
né? Nessa hierarquia celeste espacial. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, sétimo céu. Acreditam os muçulmanos nas 11.000 virgens. Agora, eu não sei em que pé ficam os judeus aí no caso. Só um detalhe, amigos. Aqui, nesse pedaço aqui, aparece um anjo, só que a gente não pode esquecer que a anunciação foi tão importante que não foi um anjo, foi o arcanjo Gabriel que aparece para Maria para informar que ela seria a mãe de Jesus. Era um arcanjo, era superior. Isso. Ô, Lúcia. Lúcia. Oi? Então. E Gabriel, eu estava olhando aqui, Gabi quer dizer varão. Por isso que foi ele que... Ele é um arcanjo, então, fecundador, né? Porque ele é varão. Varão é aquele que faz uma fecundação bioplasmática, sabe? Algo que é fora da matéria. Por isso que a Maria, quer dizer, veio anunciar, porque foi ele que trouxe essa gravidez. Então, eu não sei se ele fez outras em outros lugares, mas é que a gente tem notícia dessa aqui, né? Agora, sabe o que eu fico pensando, Lúcia? Eu fico pensando o seguinte, tudo que é El, né? Que termina em El que é ligado ao céu, vamos dizer assim. Então, são seres celestes, né? Vamos dizer assim. Então, sabe o que eu fico pensando, Lúcia? Assim, estou falando de mim, tá? Não me leve a sério, viu, Lúcia? Será que... Você viu que nós temos a mitologia grega, que tem diversos deuses. Você vê a mitologia romana, que tem diversos deuses. Será que a gente não está aí daqui um pouco pondo nome nesses seres aí, agora mesmo? Assim, será que não seria quase que, vamos dizer assim, uma mitologia judaica pôr nome nesses seres celestes, não? Assim, cada um com a função, essas coisas? Você por acaso não viu alguma coisa assim, não? Sendo que, não quero falar, não estou aqui menosprezando de maneira nenhuma a mitologia, porque a mitologia é a base do nosso conhecimento, né? Onde começou, foi ali que despertou. Quer dizer que é ali que surgiram as religiões, as filosofias e tal. Longe disso. Mas, assim, será que não seria também essa base no judaísmo? Olha, Carlos, eu não sou a pessoa mais indicada para te responder, mas eu acredito que cada época há uma necessidade. Então, assim, naquele momento era necessário dar nomes para que ficasse mais fácil. Vou aqui falar já uma vez eu já falei para vocês presencialmente, e vamos falar do hinduísmo. Então, eu falo assim, são politeístas. Não são politeístas. Cada deus, ele representa um aspecto da divindade. É a maneira deles verem. Então, quando você fala Ganesha, o deus elefante, quando você ora para Ganesha, você está pedindo para o Deus que te ajuda a superar obstáculos. Ele não tira o obstáculo do seu caminho, ele te dá forças para superar os obstáculos. Então, ele representa um aspecto da divindade. Eu acredito também que antigamente, quando colocou esse o El significa, né, Deus. É a terminação para significar que era divino. Havia necessidade naquele tempo de nominar para ficar mais fácil. Porque hoje, Carlos, com o espiritismo, não só o espiritismo, vamos falar com as crenças, hoje com o acesso que nós temos às informações, hoje com a teoria quântica, com tudo que a gente tem, a gente sabe que tudo é energia. Tudo é energia. Mas naquele tempo, como que nem o próprio Jesus podia falar isso. Como que ele ia falar? Olha, gente, é uma energia crística. Não, ele não podia falar isso. Tanto é que um pouquinho que ele falou, o que aconteceu? Ele foi até crucificado. Então, eu acredito nisso, que era necessário
em conta-gotas, em doses homeopáticas, para chegarmos hoje e termos a liberdade de estarmos falando num grupo espírita de hinduísmo, de judaísmo, de politeísmo. Olha que bacana. Então, isso, hoje a gente pode, né? Não sofremos mais sanções, não somos mais queimados na fogueira. Pegando aí o gancho da Lúcia, nós temos que diferenciar bem o que é teísmo, deísmo, politeísmo, ateísmo. Isso é importante para nós localizarmos isso aí no nosso estudo. Os judeus, por exemplo, eles eram o quê? Deístas, teístas? Responde para nós, Ana. Então, é isso que eu estou perguntando aí, eu quero saber. O espiritismo, eu sei que ele é deísta, com D, né? Mas e o judaísmo? Eu acredito que o judaísmo seja teísta, mas eu não posso afirmar com certeza, porque eu não fiz estudo sobre isso. Mas qual que é a diferença, importante. entre deísta com... Qual que é a diferença entre deísta com D e teísta com T? Então, o teísmo é a crença num Deus criador, certo? Mas que ele olha, ele dá a graça para as suas criaturas, né? Aí entra a teoria da graça. O deísmo com D, que é o caso do espiritismo, é um deísmo providencialista, porque o espiritismo acredita num Deus imanente, e Kardec nos fala, né, desse Deus imanente e do Deus transcendente. E o deísmo espírita é providencialista, porque existe a providência divina, cuja graça consiste na reencarnação. Pelo que eu já vi, os judeus têm uma conceituação de Deus muito boa e muito próxima da doutrina espírita. Então, eu não sei te falar se é deísta ou teísta. Eu acredito que eles sejam teístas, com T, não sei. E também tem os politeístas, que a Lúcia citou, né? Inclusive o hinduísmo, o budismo, que são politeístas. E o budismo não, o budismo é não deísta. O budismo não é politeísta, ele é não deísta. Ele não acredita num Deus, são os iluminados, né? Os luminosos, os iluminados. E tem os ateístas, que também tem vários tipos de ateísmo, né? Que não acreditam em Deus de jeito nenhum. Ou então, dizem que não tem nada que prove nem a favor e nem o contrário. Né? Mas nós precisamos aprofundar mais nisso aí. Precisamos sim. Nós até saímos um pouquinho do tema, mas é interessante essa diferenciação. Nós precisamos fazer uma pesquisa e, de repente, no próximo estudo, na hora que a gente voltar no resumo, a gente poderia especificar melhor isso aí. O que você acha? Eu acho que é bom. Muito bom. Legal. Seria muito bom. Posso dar só... Senão a gente não... Senão a gente não entende direito. Só para a gente não sair muito do tema, porque a gente acabou saindo um pouquinho. Vou passar a palavra para o Ramon, que ele queria falar alguma coisa. Ramon? Opa, vocês estão me ouvindo? Sim. Vou voltar um pouquinho lá no versículo, tentar falar rapidinho sobre o louvor. Esse louvor aí, eu acho que ele tem bastante vínculo com a lei de adoração, que a gente estuda na doutrina espírita, né? Então, eu peguei algumas passagens aqui do dicionário bíblico também, né? Ele fala que o louvor a Deus é frequentemente ordenado aos homens como um dever. E, obviamente, não deve depender da atitude ou do sentimento ou das circunstâncias do momento, né? A alegria era a atitude dominante da vida cristã. E, embora a adoração, forma e louvor que tal alegria inspirava não seja explicitamente descrita ou prescrita,
O motivo disso é que era considerado como algo automático. Então, as pessoas que já tinham entendido a lição de Jesus, elas já praticavam esse louvor automaticamente, né? Então, assim como aqueles que experimentavam e testemunhavam a cura e o poder, né, purificador de Jesus, prorrompiam espontaneamente em louvor, né? A gratidão também, né, deveria ser um motivo de louvor. Qualquer que seja a ênfase de oração, ela também deve incluir o louvor, né? E eu trouxe as perguntas do Livro dos Espíritos aqui, que ele fala em que consiste a adoração, né? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela oração, aproxima o homem em sua alma, né? Na pergunta 649. Na 650, né? Ele fala assim, origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto do ensino, né? Aí ele fala, sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem e curva-se diante daquele que o pode proteger, né? Depois, na 651, terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. E depois, na 652, né? Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Aí eles respondem, a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre os povos, se bem que sob formas diferentes, né? Aí eu vou tentar ler rapidinho o texto do Emmanuel aqui para alguém comentar mais alguma coisa, que fala exatamente sobre esse trecho, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Está no livro Antologia dos Imortais. Antologia Mediúnica do Natal, perdão. E ele diz assim, ó, o Cântico das Legiões Angélicas, na Noite Divina, expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre nascente. Interessante, aqui ele está explicando o que é que significa, né? O que expressa essa frase, né? Então ele fala, ó, o louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Interessante, né? Aí ele vem e explica, ó, glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. E boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que se anunciavam em nome de Deus, exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste, que surge na manjedoura, temos o divino vencedor, arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores, ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere. Fortalece as boas obras. Ensina e passa, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos, sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia, não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo, não menospreza Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido, entretanto não ouvida Zaqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo, não desdenha a cruz entre os ladrões.
O Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Muito bonito isso, né? O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Natal, glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever, sempre. Desculpa aí, eu ia me sentir muito mal se eu não passasse isso aqui. Imagina, é um incentivo, né? Essa mensagem é um incentivo, né, Ramon? Como a Lúcia disse, é um cântico. E esses cânticos traz para nós, assim, inunda a nossa alma, né? Bom, eu acho que depois a gente pode voltar no próximo estudo. A gente vai voltar no resumo, a gente pode voltar bastante nesse versículo 14, que eu acho que dá para extrair mais alguma coisa, né? Aí, de repente, a gente faz o 14 e o 15, porque eu percebi que o pessoal ainda tem alguma coisa para falar. Bom, pessoal, infelizmente nós estamos no horário, tá? Eu queria só acrescentar um detalhezinho rápido, porque quando a gente fala de anjo, quando a gente fala dessas hierarquias, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aí é tudo colocado de forma didática, tá? Até na doutrina espírita, Kardec separou os espíritos em 3 ordens diferentes. Mas dentro dessas ordens, ele colocou 10 classes, que vai desde os espíritos impuros, vai subindo, até os espíritos puros. Depois vocês podem dar uma olhada nisso aí. E essas ordens dos anjos também são ordens didáticas. Não existe uma questão que você vai chegar a tal ponto, você vai ganhar uma medalhinha. Ah, agora você é um arcanjo, agora você é um anjo, agora você é um espírito puro. Não tem. Isso aí é para a gente compreender. Para os espíritos em evolução, ainda mais os espíritos que já estão numa classe elevada, eles pouco se importam com essa questão de hierarquia. Isso aí é para nós que ainda estamos numa fase mediana, para a gente entender melhor. E a gente está pegando um pouco do estudo assim, do judaísmo, do Oriente, a gente traz isso para a gente entender melhor. Mas, numa escala ascendente, isso aí vai ficar tudo para trás, gente. O que vai mesmo decidir o que a gente é, o que a gente vai ser, é o amor que a gente vai ter com o próximo. Mas aí a gente pode falar mais sobre isso em outras oportunidades, eu acho que é muito interessante. Eu vou pedir para alguém fazer a prece. Quem poderia ser? Lúcia, você pode fazer a prece para nós? Não sei se a Lúcia está ouvindo. Lúcia, está ouvindo? Bom, Ramon, então pode ser você? Pode. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus. Mais um dia de estudos, que nos reunimos em seu nome, num esforço de assimilarmos um pouco mais, para efetivamente fazer a nossa mudança, de ouvir esse convite que os Espíritos amigos nos trazem constantemente, da tua voz, Jesus, que ecoa por todos esses séculos, desde que o Senhor esteve encarnado entre nós. Ajuda-nos, Mestre, a lapidar essa pedra que ainda é muito dura. Às vezes nos sentimos incapazes nessa mudança. Ajuda-nos, Senhor, a não entrar no desânimo, a não ceder aos convites da inércia e a prosseguir nos erguendo a cada queda, nos fortalecendo a cada embate, conosco mesmo. Inspira no Senhor o amor, a humildade, para a gente acolher e amar todas as pessoas ao nosso redor, principalmente aquelas que nos veem como inimigos.
E esteja conosco, Jesus, em todos os nossos estudos, nos nossos lares, o nosso luz e amor, hoje e sempre. Que assim seja. Ramon, no estudo do próxima semana, qual o apóstolo vai ser e quem vai fazer? Eu não consegui abrir a minha listinha. Vou confirmar aqui, eu acho que já é o Pedro já. Deixa eu confirmar aqui, peraí. Gente, o revoato. Como é que é? Que é o Antônio? O revoatuvo. Ah, Eu vou. Eu não entendi nada que você falou, mas vou revoar. traduz aí. Au revoir. Em francês. Tchau. Até mais. Pessoal, semana que vem, então, nós temos o estudo do mais Pedro. um apóstolo, tá? O Ramon tá vendo para nós aí. É o Pedro Cacá. Então, tá? é o Cacá. Isso. Então, Cacá, próximo domingo, seu estudo, tá? A gente conecta aí uns 10 minutinhos antes para ver se o áudio tá legal, se o vídeo. Né, Ramon? É isso aí. E um ótimo domingo a todos, uma ótima semana, início de um novo mês, né? Março começando, mês cumprido. Espero que estejamos juntos aí por mais alguns domingos para a gente aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo. Tá bom? Beleza. Ótimo domingo a todos. A vocês também, muito obrigada. O aprendizado hoje foi grande. Foi muito bom. Beleza. Tchau, pessoal. Parabéns. Boa Tchau, noite, Carlinhos. gente. Tchau, gente. com Foi Deus. maravilhoso. Boa semana. Obrigada. Beijo, queridos. Obrigado. Tchau, Boa tchau. semana, Boa semana, gente. Um gente. beijo. Fiquem com Beijo a Deus. todos. Fiquem com Deus.